Olá, o meu nome é Frances Lane e no vídeo de hoje eu estarei fazendo uma resenha sobre um símbolo que muitas pessoas olham. É um símbolo do Harry Potter, vamos deixar muito claro isso, tá? Bom, vamos contar a história sobre esse símbolo para mim. Desde muito pequena eu sempre via as pessoas usando esse símbolo. Sei lá, eu sempre via esse símbolo em blusa de pessoas ou em colar ou em bolsas, enfim, esse símbolo eu sempre vi durante muito tempo na minha vida. E eu sempre soube que era algo ligado a Harry Potter, mas eu não sabia o que significava. E aí minhas amigas que gostavam de Harry Potter, eu sempre perguntei para elas sobre o que era esse símbolo, e elas nunca me falavam, elas falavam que se eu pesquisasse antes de ler os livros, estaria estragando totalmente a alma do negócio. Então, se eu quisesse saber o que era esse símbolo, era para mim ler todos os livros para mim saber. Porém, eu comecei a ler todos os livros e desde o primeiro livro eu já tentei saber se já falava sobre essas relíquias da morte. Primeiro livro não falou. Aí eu fui ler o segundo livro não falou. Terceiro livro não falou, quarto livro não falou, sexto livro não falou, e no sétimo livro, que é o último livro da série, haviam comentado e falado o que seria essas relíquias da morte. E aqui eu estou hoje para falar o que seria essas relíquias da morte. Muita gente que já acompanha Harry Potter, que ama Harry Potter, já sabe, mas se você é assim como eu, que até pouco tempo atrás eu não sabia o que era, se você ainda não sabe o que eu vou mencionar para vocês o que é, ok? Bom, no último livro do Harry Potter, as relíquias, Harry Potter e as Relíquias da Morte, na página 298, eles contam a história sobre as Relíquias da Morte. E eu estarei aqui lendo para vocês saberem o que é a Relíquias da Morte. Bom, gente, eu tô com um abajur aqui na minha cara, ele meio que ofusca a visão, e é meio difícil ler com o abajur aqui, mas eu vou tentar ler para mostrar para vocês o que é essas Relíquias da Morte. Então prestem atenção. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo, demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Então, simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia, quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado, e a morte falou. Ela estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para escapar. Então, o irmão mais velho, que era o homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que seria uma varinha sempre vencedora, que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotasse a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio. Fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levava. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria.
O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela, e a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da indivisibilidade. Então a morte se afastou para um lado e deixou os três irmãos continuarem a viagem. E foi o que fizeram. Comentando, assombrados, a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte, no devido tempo, os irmãos se separaram. Cada um tomou seu destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga armada com a varinha de sabugueiro. A varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu, deixando o inimigo morto no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte, e de quem a arma a tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama. Embriagado pelo vinho, o ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Extrementes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes da sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi o que o irmão mais moço despiu a capa da indivisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acampou-a de bom grado. E iguais partiram desta vida. E bom, gente, então praticamente essa história é uma história muito tocante. Me lembra demais a história dos três porquinhos. A história dos três porquinhos, que é uma fábula. Não sei o porquê, mas eu acho uma história simplesmente muito tocante. Eu achei realmente muito linda. Mas sobre esse símbolo, eu vou explicar para vocês o que significa esse símbolo. Bom, então os irmãos dos irmãos, ele pediu para a morte uma varinha. Essa varinha, ela será desenhada dessa forma, um risquinho. Então esse risquinho significa uma varinha. O segundo irmão pediu a pedra da ressurreição. Então a pedra da ressurreição, ela será desenhada em forma de um círculo. Gente, tá feio, tá tudo torto, mas é só para vocês entenderem o negócio. Então essa pedra será a nossa pedra da ressurreição. E o terceiro irmão pediu a capa da indivisibilidade. Então ela será desenhada em forma de um triângulo. Tudo torta também. Mas é assim, esse é o símbolo das Relíquias da Morte. Ou seja, esse risquinho é a varinha das varinhas, esse círculo é a pedra da ressurreição e esse triângulo é a capa da indivisibilidade. Quem tem a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da indivisibilidade se torna um bruxo extremamente poderoso. Ninguém consegue derrotar esse bruxo. E é exatamente isso que significa as Relíquias da Morte. Determinados objetos que tornam um bruxo poderoso. E um bruxo que constitui todos esses objetos se torna invencível.
É isso o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, dê um curtir pra me ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana terá um vídeo novo. É isso. Tchau e até o próximo vídeo.